Um momentinho, Ela está vai ler a conectando. pergunta, né? Eu leio. Ô, Débora, é Débora, né? Oi, isso. Ô, Débora, deixa eu te falar, se aparecer alguma pergunta no chat, pode interromper. Ok, E depois eu quero falar com você, eu te ligo depois. ok. Só um momentinho. Já estamos no ar. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Jânia de Sica, chefe do grupo de pesquisa em Zumbido, do HC-FN USP. Hoje eu estou aqui com a nossa convidada especial, que nos ajuda muito, a doutora Patrícia Simonetti. Patrícia, se apresente. Sabendo o que é, né? Não, se apresente. O meu nome é Patrícia Simonetti, eu sou fonoaudióloga, trabalho há muitos anos, alguns poucos anos já, com perda de audição, com zumbido, hipersensibilidades sonoras. Fiz meu doutorado, meu projeto de doutorado em zumbido e perda auditiva aqui no HC, e estou aqui, né? Ajudo muito, ajudo como posso, e gosto muito de estar aqui porque sou uma pessoa muito envolvida nessa coisa da pesquisa, da gente descobrir maneiras, formas, tratamentos cada vez mais eficazes para essa sintomatologia toda do aparelho auditivo, né? Do ouvido, quero dizer, aparelho auditivo enquanto ouvido. E é isso, vim aqui hoje, fui convidada para responder perguntas. Estou à disposição de vocês, já vi que tem algumas aqui. Como é que você quer fazer, Jane? Eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência. Da minha experiência. Bom, há 30 anos atrás, Eu não queria. Fala, você trabalha, só muito tempo, você tem muita experiência. Fala, é importante. Eu não queria falar de muito tempo atrás, né? A gente começa a se entregar aqui. Mas eu logo que me formei, eu comecei a trabalhar com reabilitação auditiva, adaptação de aparelhos auditivos, e como eu tinha um sonho, assim, uma vontade muito de morar fora do país, de ir para fora do país, eu procurei os locais. Na época, eu fui até um pouco motivada pela questão das autoemissões, emissões autoacústicas, as coisas, os estudos estavam muito assim, latentes ali, né? Muito fervilhando em Londres, na Inglaterra, e foi para lá, eu tinha vontade de morar lá, e fui para lá. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar, eu fiz o meu curso de especialização, a minha primeira especialização foi no Royal Nose, Ear, Throat and College, no University College of London. Ai, que chique. E de lá eu acabei não desviando, mas também me interessando muito pelo assunto zumbido, que no currículo aqui, na minha formação como fonoaudióloga, era uma coisa muito passageira, era só assim, uma coisa que você olha, uma sintomatologia, os pacientes têm zumbido. A gente não tinha naquela época, na formação, e eu acredito que até hoje ainda não, isso é uma coisa que talvez eu dedique os próximos anos, de incluir, não digo, mas assim, de melhorar a formação do fonoaudiólogo no sentido, acho que de todos os profissionais, né, envolvidos nessa questão, da questão do assim, que é toda essa disorder, né, que a gente fala, a perda de audição, que podem acontecer junto, perda de audição, zumbido, a hipersensibilidade sonora, elas acontecem concomitantes dos pacientes, e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. E existe muito, isso evoluiu muito nos últimos 20, 30 anos, tanto com relação ao próprio avanço, né, tecnológico, você poder diagnosticar melhor essas patologias, como você poder fazer as associações que fazemos, as correlações que fazemos hoje, e você poder tratar, né, você ter instrumentos para poder tratar esses pacientes. Então, naquela época a gente não tinha ouvido falar, e eu me interessei muito, por quê? Porque naquela época era onde tudo estava mudando, né? Então, o zumbido, que era só um barulhinho no ouvido, passou a fazer parte. Era um sintoma hoje de um sistema auditivo central que tinha sido lesado e que estava se reorganizando, né? Então, Jastreboff, Jonathan Hazen, foram pessoas que foram professores naquela época, continuam sendo até hoje. Muito daquilo que mudou, o modelo neurofisiológico do zumbido,
a gente aproveita os conceitos e usa os conceitos até hoje. Foi possível entender um pouco mais do que é esse distúrbio, né? Você ter zumbido, você ter uma hipersensibilidade. Então, foi onde a mosquinha mordeu, e de lá até então eu venho estudando e venho me dedicando à pesquisa e à clínica no tratamento na terapia e na reabilitação desses pacientes. Tá ótimo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de hipersensibilidades auditivas e vai responder as perguntas do público, tá? A Cláudia Brandão deixou uma pergunta no Instagram. Ela falou o seguinte: eu tenho zumbido, misofonia e hiperacusia. Aí eu queria, antes de finalizar a pergunta dela, eu queria que a Patrícia explicasse, pelo menos, a diferença entre hiperacusia e misofonia. Como é que a gente entende e como é que a gente diferencia? Gente, essa definição, com relação à misofonia, recentemente a comunidade científica lançou uma definição, né? Um meio consenso, vamos dizer assim, porque se a gente for ver, ainda não existe um consenso sobre todo o quadro que envolve a misofonia. Mas ela despertou, isso também foi uns 20 anos atrás, foi o professor Jastronoff que lançou essa classificação da hiperacusia. Então, ele lançou você vê, acabei de falar a primeira pergunta, a pessoa tem perda auditiva, tem zumbido e tem hiperacusia e misofonia. Então, assim, ele lançou esse conceito da hiperacusia, que é essa diminuição da tolerância para sons, de uma forma geral. Podem ser sons de intensidade moderada, não necessariamente sons fortes. Pode ser um som de intensidade que é moderado. Para mim, é moderado para a Giane, e para a pessoa, ela vê aquilo sente isso como muito alto. Ela percebe como muito alto. Então, isso é uma hiperacusia. E dentro da hiperacusia, ele classificou, porque haviam sintomas e pacientes que reportavam que tinham queixas diferentes. Então, alguns pacientes reportam essa diminuição dessa tolerância para determinados sons, para sons específicos, não sons em geral, sons específicos, e muito específicos. Às vezes é uma categoria sonora, às vezes é uma categoria, por exemplo, sonora de repetição, como, por exemplo, você fazer o digitar no computador, uma pessoa que fica um barulho de repetição, um clicar de uma caneta, são ruídos específicos. E tem uma outra categoria ainda que eu diria, aí essa classificação a gente vai ver que provavelmente que ativa uma maior parte assim, da questão emocional, toda, que é a fonofobia, que é quando a pessoa tem uma intolerância, é mais que uma intolerância, chega a ser um pavor, né, para determinados sons. Então, assim, a gente diria que a hiperacusia, ela é mais generalista, dependente do som. O som tem ali uma intensidade já mais moderada, mas que para outra pessoa seria moderada, essa pessoa já se incomoda muito. Mas tudo isso que eu estou falando, gente, é sobre a reação, é a reatividade. Porque a gente não vê, por exemplo, o que é interessante, por que isso precisa ser estudado? E a gente está em pleno estudo, pesquisa e definição desses conceitos, né? Porque a gente não vê numa outra modalidade sensorial, por exemplo, a gente não vê numa questão de olfativa, cheiro. Ninguém reage da forma como a gente vê alguns dos nossos pacientes agindo para determinados sons, para cheiros, para visual, para estímulos visuais. É muito difícil. O estímulo visual, quando ele é muito agressivo, a gente vê uma reação. O que a gente vê nos nossos pacientes, que a gente diz que tem hiperacusia ou misofonia, é a reação exacerbada. É uma reação não natural, não é natural. Você não escuta um barulho que passa assim, o barulho de vamos dizer, de um móvel, de uma coisa em casa, para ter bem assim como... você tem uma reação daquela de, nossa, eu não aguento, eu nunca mais vou secar o cabelo, eu nunca mais vou entrar num cabeleireiro por conta do barulho do secador. E é um barulho forte. Vamos pensar num barulho normal do cotidiano, de cozinha normal, de um instrumento, de um eletrodoméstico, né? Alguns são muito altos, mas outros não, e a pessoa não suporta. Então, essa reação
isso atrapalha muito o cotidiano das pessoas, né? Isso precisa ser visto, precisa ser entendido, e eu vou dizer a verdade, a gente está, na misofonia, por exemplo, quando a pessoa me diz que tem hiperacusia e misofonia, eu já quero chamar para conversar, porque quais são os sons, na verdade, que desencadeiam essa reação? Né? Como você sabe? Porque é muito fácil a gente colocar um rótulo, né? Mas a gente, para colocar o rótulo, a gente precisa saber como tratar, como avaliar, como foi avaliado isso. Né? Então, acho que isso a gente está nesse momento. Vamos avaliar, mas no teórico, no genérico, é isso. Hiperacusia, uma reação exacerbada para sons normais, que qualquer pessoa suportaria. A misofonia para determinados sons, e as reações podem ser ainda piores, né, de não conseguir sair, de não conseguir ouvir, não conseguir ficar perto de uma pessoa mastigando uma bolachinha, né? Sua amiga está mastigando a bolachinha e a pessoa não consegue ficar perto. Então, isso impacta muito, né? E a fonofobia, que é menos prevalente, acontece menos, a gente vê menos, talvez porque ela recrute mais, ela ative mais o sistema emocional, e a gente só não está vendo aqui na nossa clínica, mas com certeza a psicologia, a psiquiatria deve estar tratando isso também. Então, só resumindo, a hiperacusia é uma redução da tolerância, uma hipersensibilidade, pode haver desconforto, pode haver até dor, o paciente pode referir dor, e a misofonia é uma aversão. Às vezes eu tenho vontade de matar a pessoa que está do meu lado mascando chiclete ou roendo unha. Então, a misofonia quer dizer aversão, e geralmente, como a Patrícia falou, há sons repetitivos, né? Sons que se repetem, tá? Bom, e aí essa paciente fala que tem tudo isso e que de uma semana para cá o ouvido direito dela tampou e ela teve uma surdez súbita. O que ela deve fazer? Ela deve correr para o médico, né? Para o otorrinolaringologista, porque a surdez súbita é quando a gente perde subitamente a audição. E essa perda pode, no caso dela, ter a ver com esses sintomas prévios que ela já tinha, né? Precisa ser investigado, existem muitas causas. Pode ser, por exemplo, um vírus, pode ser, por exemplo, diabetes, pode ser, por exemplo, medicamento, pode ser, por exemplo, exposição a algum tipo de ruído, pode ser até um tumor benigno, que pode dar uma perda súbita de audição, né? Pode ser bactéria também. Então, assim, precisa investigar o que está acontecendo. Essa investigação ela é ampla, não só com imagem, com exames de sangue, exames audiométricos, e precisa tratar também o mais rápido possível, né? Essa é a recomendação para a Cláudia Brandão, que nos escreveu no Instagram, tá bom? Bom, aí tem uma outra pergunta muito interessante. Meu filho tem 9 anos e nunca teve problemas de audição. Ele não utiliza fones de ouvido e procuramos sempre manter aparelhos como TV, tablets, rádio em volume normal. Ele tem relatado que, ao deitar, ouve os sons, imagino que sejam os sons do ambiente, como se estivessem muito mais altos. É um sintoma passageiro, ocorre por poucos minutos quando ele se deita, mas tem acontecido com frequência. O que pode ser, doutora Patrícia? Oh, meu Deus! Uma criança de 9 anos. O que eu não sei o nome da pessoa que não tem, né? Não se identificou. Ele tem, assim, parece que uma vida normal, né? Uma criança de 9 anos, está com TV, tablet, ele não escuta mais alto, então, por aí você está dizendo que ele não tem problemas de audição. Uhum. A primeira questão isso já foi investigado de forma assertiva, assim, já foi procurado um médico e já foi feita uma avaliação audiológica, porque algumas perdas de audição, elas se escondem, às vezes, elas ficam ocultas ou elas ficam, às vezes, localizadas em determinada região de frequência. Então, essa é uma criança, por exemplo, que ela pode funcionar normalmente, pode até estar dando bem na escola, ela tem uma resposta, um comportamento auditivo, ela responde bem quando chama para desempenhar as atividades de todo dia, na escola, em casa, mas ela pode ter uma perda de sensibilidade numa área de frequências. Então, uma avaliação precisa ser feita.
Primeira coisa, gente, é avaliar para a gente ver o que tem. Então, a primeira coisa é procurar um médico e uma fonoaudióloga para fazer a avaliação audiológica. Agora, essa questão do deitar, eu acho que quer dizer, quando ela vai para um ambiente mais silencioso, perto da hora de dormir, né? Não tem a ver com deitar, tem a ver com ir dormir, e esses sons estão muito altos. Uma coisa que a gente sabe é que, temporariamente, nós somos, o nosso sistema auditivo, ele tem uma capacidade de adaptação, né? Então, por exemplo, se você vive numa casa grande, numa casa com o pé direito, as pessoas, a televisão está sempre ligada, as pessoas falam alto. Se você vive numa casa italiana, por exemplo, onde as pessoas falam muito alto, você está sempre com estímulo auditivo, fone de ouvido, as coisas ligadas, você está sempre com o nível, você passa o dia, horas do dia. Ali você tem um nível de estímulo constante, né, em termos de intensidade, de volume. Quando você tira aquilo, então, por exemplo, você chega em casa, você vai para um outro ambiente, esse ambiente é silencioso, e você liga, por exemplo, aquela televisão está ligada, ou você liga a televisão, você normalmente liga naquele volume que você estava acostumado ali, né? Você vem do trabalho, no trânsito, não sei o quê, você liga. Passado algum tempo, pode ser minutos, né? Uma meia hora, aquilo tudo se acomoda, quer dizer, o sistema se acomoda aonde ele está, naquele ambiente. E talvez aquele volume que você ligou a televisão, a coisa, ou quando você chegou, aquilo fica muito alto e você tem que abaixar. Fazendo uma analogia com o estímulo visual, por exemplo, estamos andando no sol, né? Então, a gente está andando num ambiente claro, no sol, e de repente você entra num lugar muito escuro. Você perde a visão, de repente. Vamos dizer que seja um lugar muito escuro, onde não tem, equivalente ao quarto, sem som. E você vai para dormir. E você entra nesse ambiente muito sem estímulo visual. E aí, o que você tem? Você não enxerga nada a princípio. Se você fica um pouco naquele ambiente, passado alguns minutos, você começa a ver o contorno das coisas e começa a enxergar melhor. A retina se abre e aquilo se adapta. Acontece a mesma coisa com o sistema auditivo, né? Ele se adapta melhor. E aquele estímulo fica muito alto, os sons ficam muito altos. Então, o que eu recomendaria nesse caso especificamente é, de fato, mensurar se o estímulo que ele está ouvindo durante o dia, ele é um estímulo adequado, não está alto demais. Existem maneiras, mãe, de medir isso. No próprio computador, se ele usa um tablet ou computador, se ele usa fone, já fica um pouco mais complicado. Mas dá uma monitorada, isso pensando assim, uma questão comum, né? Assim, pode acontecer com os nossos filhos, e a gente tem que ver isso. Primeiro, avaliar ele, avaliar a questão auditiva dele, e no segundo momento, ou no primeiro, já porque é preventivo isso é um recado para todos, a gente moderar e procurar não exceder os limites, assim, que são os limites seguros para o ouvido, quando você está com um instrumento eletrônico. Quando você tem... Quem tem celular pode baixar um aplicativo com decibilímetro, né? E medir o volume naquele ambiente, né? Isso que a doutora Patrícia falou, não ultrapassar quanto? 85 decibel, né? Então, o ambiente não deve ultrapassar esse ruído de fundo de 85 decibel, porque 85 decibel ao longo de horas e ao longo de dias pode ser lesivo para o ouvido, né? Então, assim, como é uma queixa muito pontual, não é uma queixa constante, é uma queixa que acontece no silêncio, no momento que ele vai deitar, a nossa hipótese, baseada na história, mesmo ele não tem disposição a fone, nem a volume alto, etc., é que possa estar havendo uma diferença entre esse ruído ambiental ao longo do dia e o da noite, na hora do soninho, no quarto dele, na cama dele, né? Então, essa é uma possibilidade, certo? A gente pode estar, sem querer, às vezes, desenvolvendo alguma dessas sintomatologias, né? Isso assim, como é que a gente sabe dessa tolerância, se a gente começar a tampar os ouvidos, se a gente colocar um fone e tampar, para diminuir, eu acho São Paulo muito barulhento, então eu vou começar a usar fone. O caminho que a gente toma é o da
o aumento da sensibilidade, porque a cada minuto que eu for tirar aquele fone, o que vai acontecer? Eu diminuí todos os barulhos, é como se eu tivesse provocado uma perda de audição temporária, e na hora que eu tiro aquele fone, até um ruído que não seria um ruído alto, passa a ser mais alto, né? Por causa dessa adaptação do sistema auditivo, né? Então, é importante ver o estímulo que ele está sendo exposto o dia todo e também avaliar, já fazer uma avaliação mais precisa, mais completa. É isso. A Rafaela Ayane Alencar da Silva fala assim: há muito tempo sinto zumbido e dores no ouvido. Fiz uma audiometria e deu perda auditiva neurosensorial de grau moderado no ouvido direito. O Bera deu sugestivo de perda auditiva coclear. Nas emissões autoacústicas evocadas na orelha direita, deu ausente para produto de distorção. Bom, eu não entendi muito bem qual era a pergunta da Rafaela, mas pelo que ela está falando aqui, ela tem um zumbido, tem uma perda auditiva e o problema está na cóclea, tá? Só que ela também tem dores no ouvido. Se a paciente tem dor no ouvido e não tem infecção de ouvido associada, ela pode ter algum problema muscular ou de ATM, né? Que são estruturas aqui que se articulam com o ouvido, essa articulação aqui mastigatória, né? Então, é importante, de repente, avaliar por que ela tem essa dor, porque não é normal vir essa dor associada, a não ser que ela tenha alguma infecção ou ela tenha algum problema muscular. Pode ser um sintoma a mais, uma coisa concomitante que está ocorrendo, por exemplo, pode até ser uma ATM, você pode ter a perda coclear e você pode ter também um problema muscular. E aí, por isso que precisa precisa avaliar. Então, a coisa que eu falo muito no consultório para os pacientes, às vezes o paciente fala, mas qual a causa? Às vezes tem mais de uma causa o seu zumbido, né? Além da perda, né? Além do problema na cóclea, tem também um problema, de repente, de articulação, um problema muscular. E o tratamento para o zumbido, ele tem que seguir todas essas vias, né? Não vou tratar só uma coisa, eu tenho que tratar as 2, 3 coisas que eu encontro, tá? Bom, a outra pergunta é assim: estou com zumbido que aumenta de intensidade com exposição ao som. Então, o zumbido piora quando a pessoa se expõe a som. Além disso, sinto sensibilidade a alguns sons mais agudos, como gritos e latidos. Isso é hiperacusia? Acho que pode dar diagnóstico no ar. Provavelmente, como é o nome da moça? Não tem nome, não tem nome. Se identificou. Não, a pessoa que não está identificada, provavelmente você desenvolveu uma sensibilidade aí no ouvido, e essa sensibilidade está causando esse desconforto quando você vai num ambiente ruidoso, né? E acaba o zumbido aumentando, né? A maioria das pessoas que tem esse tipo de sintoma tem a hiperacusia associada, né? Eu costumo dizer que o ouvido, muitas vezes, ele está desafinado, né? Você precisa da ajuda de um profissional para lhe ajudar a montar estratégias, pensar numa terapia sonora que seja confortável para você, para afinar esse ouvido. A gente só tem uma forma de afinar esse ouvido, é com som, não é com ausência de som, é com som. Então, às vezes, a introdução de uma terapia ou uma recomendação, alguma coisa que você não está fazendo adequadamente no teu dia a dia, né, em termos de exposição sonora, a gente precisa afinar esse ouvido, né? É por isso que as coisas acontecem juntas, né? Então, você tem hiperacusia, você tem zumbido, a gente precisa melhorar isso, quer dizer... Então, vamos falar de tratamento agora? Vamos falar de tratamento. Como é que a gente trata, por exemplo, hiperacusia? Esse desconforto, essa intolerância, essa reação exagerada a sons. Tem paciente que vira para mim, eu vou comprar uma janela anti-ruído, eu vou dormir com fone de ouvido. Como é que trata, Patrícia? Me fala. Hiperacusia, como é que trata? Você não deixa comprar, tira qualquer tipo de proteção. Como a gente já estava mencionando antes, essa proteção só vai te deixar mais intolerante, vai aumentar a sua intolerância, a sua sensibilidade. Todo paciente, independente do grau, aí a estratégia vai mudar.
mas dependendo do grau, né? Então, por isso que precisa de uma boa avaliação. Como é que a gente avalia se a pessoa tem hiperacusia ou não? Por meio de questionários, avaliação clínica, história, né? O paciente que conta direitinho como é que é o dia dele, que hora, em que momentos que ele passa apertado, que ele não consegue, que ele tem muito desconforto, quando ele não... Então, assim, uma boa avaliação, uma boa anamnese, e você tem também questionários que foram desenvolvidos para isso, né? Que foram exatamente para você poder classificar, mapear um pouquinho, classificar o grau desse sintoma, e o quanto que isso atrapalha a vida do paciente. Fora isso, você tem, dentro da cabine, como vocês fazem uma audiometria, você tem uma avaliação que identifica os limiares nos quais esse sintoma começa a se manifestar. Então, existem estudos que normatizaram já isso e que dizem que abaixo da intensidade, por exemplo, de 85, 90 decibéis, a gente já pode considerar uma hiperacusia, independente se o paciente tem perda de audição ou não. A questão ele é hiperacústico. O que ele pode ter, se ele tiver uma perda de audição, é um desconforto para sons intensos, proveniente, decorrente do tipo de perda de audição. Por exemplo, uma perda auditiva coclear, ela muito comum, né? É muito comum da pessoa apresentar, apesar dela não escutar bem, ela apresenta um desconforto para sons intensos. Então, quem tem perda de audição vai ser tratada de uma forma. Quem não tem perda de audição ou tem uma perda mínima vai ser Débora, caiu? Débora? Voltou. Desculpa, é que ligaram aqui e aí acabou caindo. Desculpa, vamos lá. Pode continuar, obrigada. Tá. Eu não sei exatamente até onde vocês ouviram, mas a gente estava falando da classificação. Você precisa fazer uma boa avaliação. Eu acho que até o teste em cabine vocês devem ter ouvido, para você classificar o grau de desconforto, né? Como é essa hiperacusia, se é uma hiperacusia grave ou não. Algumas pessoas que têm perda de audição, elas apresentam desconforto, mas é para sons intensos, né? E isso vai ser totalmente gerenciado pelo aparelho de amplificação sonora individual, que é o aparelho auditivo, que é o primeiro tratamento que você propõe para uma pessoa quando ela tem hiperacusia, né? Só que com muitas ressalvas, né? O protocolo, como você olha, ajusta, indica um aparelho para uma pessoa que tem perda de audição mais hiperacusia, é completamente diferente para aquela pessoa que não tem. Veja bem, nós estamos lidando com amplificação. Então, você não pode, diante de uma pessoa que apresenta desconforto para sons, você propor aumentar o mundo todo para ela, todos os sons do mundo. Isso tem que ser feito com muito parcimônia e a gente tem recursos para isso. Mas, de uma forma geral, tanto com o aparelho de audição, como com outro tipo de terapia sonora, que ela pode ser portátil, ou seja, no aparelho, ela vem embutida no aparelho auditivo, ou ela pode ser alguma das estratégias, terapias sonoras que você usa com os recursos que você tem hoje, celular, aplicativos, né, que foram desenvolvidos para isso, você vai dessensitizar esse ouvido. Então, de uma forma geral, para todo paciente, seja ele misofônico, hiperacústico, o protocolo é dessensitizar o ouvido. Então, a gente vai fazer o caminho oposto. Lembra que eu falei se a gente tampar o ouvido e parar de ser estimulado para os sons, a gente vai desenvolver uma intolerância, uma sensibilidade, a gente vai sensibilizar esse ouvido, pois a gente vai fazer o caminho contrário, e é por isso que a gente não pode ocluir o ouvido. A gente vai introduzir som, e vai ser um som controlado, medido, que vai, aos poucos, isso não acontece
de um dia para o outro. Isso acontece ao longo de meses, média 3 meses, mais ou menos 6, de 3 a 6 meses, que você consegue, com esse estímulo diário, constante e neutro, você consegue diminuir essa tolerância. É como se eu só fosse tomar sol com um protetor solar 100, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu queimo com muita facilidade. Você não vai deixar de tomar sol para o resto da sua vida. Você vai para o sol com um protetor 80. E à medida que você deixe de se queimar e sensibilizar tanto com esse 80, a gente vai aumentando a exposição e vai diminuindo um pouco uma proteção até o limite do tolerável, né? Daquilo que é normal, mais próximo do que seria normal para a maioria das pessoas. Mas veja bem, a gente dá exemplos, assim, ilustrações, visual, pele, mas... Eu gostei do protetor solar e o sol. Mas a gente tem que levar em conta a individualidade, quer dizer, cada pessoa reage de uma forma. Então, nem para todo mundo você vai conseguir uma dessensitização com 3 meses, nem para todo mundo você vai conseguir com 6, né? Mas o interessante é começar. E vejam bem, você precisa se expor. Você nunca vai tratar se você não se expor. Isso é importante, né? E existe também recursos medicamentosos e, eventualmente, até fisioterapia, dependendo dessa ativação aí das vias, vamos dizer, acessórias ou correlatas com a via auditiva, tá? Bom, tem uma outra pergunta que é assim, fiz audiometria, impedanciometria e deu normal, mas sinto muita dor no ouvido, principalmente quando está muito frio ou muito calor. Não é infecção, porque o médico avaliou. O que pode ser? Acho que isso bate muito com aquela pergunta anterior que a gente respondeu, né? Uma dor do ouvido, que o paciente não tem infecção associada, pode ser uma disfunção dessa articulação ou pode ser algum problema muscular, tá? Então, precisa ver. Uma outra pergunta é assim, há 2 meses sinto zumbido bilateral devido a um trauma acústico. Fui no otorrino, um trauma acústico é assim, sei lá, uma explosão de um rojão, ou então, por exemplo, eu fui num show de rock, né? E aí a exposição a um som muito alto acabou me gerando uma lesão no ouvido. O otorrino receitou Labirin, eu senti uma melhora no ouvido esquerdo, porém o ouvido direito permanece. O que me agonia no momento é a hiperacusia. Gostaria de saber se há tratamento eficaz para o caso. Acho que a gente já respondeu, A gente respondeu agora. A gente respondeu, mas assim, a pergunta dela foi para uma recomendação que a gente nunca pode deixar de fazer, né? Que é com relação a previnam-se, né? Porque essa show de rock, balada, existe todo hoje um arsenal, né? Não é só a poluição sonora que a gente vive numa cidade, quer dizer, nós estamos aqui numa cidade muito barulhenta, num local muito barulhento. Então, se você tem, por exemplo, uma profissão, uma ocupação, em que você é exposto a sons muito intensos, existe um limite para isso e um tempo de duração máximo para essa exposição. Isso é 85 para 8 horas. À medida que esse som aumenta, mesmo que ele aumente só um pouquinho, a redução no tempo que é permitida a exposição é grande. Você diminui, às vezes, pela metade. Então, isso é uma coisa que qualquer pessoa, hoje em dia, que se expõe no trabalho, se você se expõe no trabalho, depois você se expõe no teu momento de lazer, você vai no show, você vai na balada, você vai na balada de 2 dias, né? O que acontece na hora que você volta para casa? Além do que o menininho de 9 anos da pergunta que a gente se estudar tudo alto, o que você pode escutar é um barulho no ouvido, um zumbido horrível. O que está acontecendo lá dentro, se a gente pudesse filmar, né? Está acontecendo lá dentro em termos de células ciliadas completamente danificadas, assim, mórbidas. É um tsunami, né? E essa perda pode ser temporária, mas pode ser permanente. À medida que isso atinja níveis em que o corpo não consiga se recuperar, isso pode ser permanente. Então, assim, previnam-se, né? A gente não está dizendo que não é para proteger o ouvido, porque vai lançar uma hiperacusia. Estou só dizendo isso porque eu falei muito isso hoje para vocês. E, assim, em ambientes muito ruidosos, shows, existem filtros hoje excelentes. Você pode se proteger com um filtro
para sons muito intensos, agudos, mas que te deixam escutar a música e curtir a música. Inclusive para quem trabalha com isso, Inclusive. DJ, artista de rock, músicos, etc., que trabalham com exposição, ou até gente que pratica tiro, por exemplo. Barman também. Barman pode usar um protetor com filtro, quer dizer, o protetor ele filtra parte daquela intensidade sonora, ele consegue escutar a pessoa que está falando com ele, mas com certo filtro que diminui esse impacto, essa lesão, esse efeito lesivo sobre as células do ouvido, né? Então, dá para mandar fazer. Patrícia faz, né? É isso, gente. Tem alguma pergunta, Débora? Por enquanto não, mas a gente teve alguns pacientes da doutora Jane agradecendo, porque tiveram uma melhora no quadro. O Saulo e o Márcio, então, agradeceram e mandaram um alô para vocês. Que ótimo! Beijo no coração! Obrigada, Débora. Obrigada, pessoal. Acho que a gente até ultrapassou o tempo aqui. Fala demais. Obrigada, um beijo.